convidada aqui, Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Turismo, sócia, amiga da casa. Obrigado por ter vindo, viu, Alexandra? Eu que agradeço, Edson. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente adora bater papo de atividade cultural. E Carnaval, então, que é a maior festa do país, né? A maior e mais tradicional festa cultural do país, a gente precisa falar nesse assunto. Eu pedi o reforço aqui do Guilherme Selegato, que vai participar conosco aqui, que também é um folião de primeira, que não vai de ceroulas para pular o carnaval. Mas eu queria perguntar para você. Aliás, o carnaval já está rolando, não é? Já está rolando. A gente está com atividade pré-carnavalesca, né? Os pré-carnavais desde o dia 1º de fevereiro. Esse ano ficou bem estendido o carnaval, né? Porque eu acho que essa distribuição também ao longo do mês, ela ajuda muito para que a gente possa se planejar, né? Porque se todos os blocos que já tiveram no pré-carnaval tivessem todos acumulados nesses 5 dias, não ia caber na cidade, né? Ia dar certo. Foi muito importante. Bom dia, Guilherme Selegato. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Edson. É um prazer estar aqui com você. Convidada muito bom dia aos nossos ouvintes, a você que acompanha a gente pelo YouTube também. Muito bom dia também à secretária. Um prazer estar com você. Guilherme aqui. Cobre muitas atividades culturais. A gente se encontra sempre. Faço questão, porque é uma das editorias que mais gosto, principalmente quando o assunto é carnaval, né? Então acho que o Edson não poderia ter chamado um parceiro melhor para estar aqui hoje, para apoiá-lo, né? Nessa então, entrevista. tasca a primeira pergunta aí para a primeira, não, a segunda, porque a primeira eu já fiz. Já viemos aí de pré-carnaval, né, secretária? Agora, amanhã definitivamente começa o carnaval, prolongado aí até o dia 4 de março. Cidade de Campinas repleta de blocos, desfiles também, né? E uma coisa que eu achei interessante esse ano é que vai ter as apresentações descentralizadas, né? Para que as pessoas dos bairros fiquem mais próximas de casa, né? É verdade. Eu acho que se a gente pode dizer uma característica desse carnaval, e a gente vem evoluindo isso, é essa descentralização, né? Então a gente tem cerca de 15 regiões que hoje recebem o carnaval e a gente quer ampliar. Como é que o carnaval pode estar mais perto das pessoas, é nessa descentralização. E um carnaval cada vez mais diurno, né? Os novos blocos que vão se formando, que vão tendo, a gente desestimula que eles escolham o período da noite, porque lógico, o período da noite gera uma pressão maior na segurança pública, e então a gente sempre tem estimulado. Algumas cidades, como a cidade de São Paulo, nos editais eles já excluíram as atividades noturnas. Mas a gente procurou respeitar um pouquinho aqueles blocos que eram tradicionalmente noturnos, em Barão, em outras regiões. Então a gente respeitou. Mas se vocês também lembrarem, a gente foi evoluindo de blocos que iam até às 6, 7 da manhã. Hoje o carnaval ele não passa das 3 da manhã. Alguns às 3, às 2, à meia-noite. Então, a gente também tem puxado muito esse carnaval para uma atividade mais diurna, né? Então, isso é importante. Isso melhora muito a possibilidade de você ter um carnaval muito para as famílias. Sim, né? Onde as famílias frequentam, onde a gente tem um grau de segurança maior. Eu acho que a gente tem que ter sempre esse foco, né? Agora, secretária, para os campineiros mais antigos ou mais românticos, vamos chamar assim, eles não reclamam para você dos desfiles das escolas de samba na Glicério? Porque eu me lembro que eu era levado pelos meus pais, pelo meu pai especificamente, depois na profissão, quantos e quantos carnavais, a gente ficava naquele palanque que era montado ali no Lago do Rosário para as autoridades, a gente ficava ali e era uma festa muito grande. As pessoas não cobram isso? Não perguntam se vai voltar ao carnaval de novo? Edson, muito, muito, muito. Vamos dizer, se eu fosse selecionar uma pergunta... Essa é básica. Nessa época, ela é a primeira, né? E é muito importante a gente esclarecer. A gente tem vontade também que esse carnaval volte. A gente tem alguns agravantes. O primeiro agravante é que ele era um carnaval baseado em subvenção. Então, a prefeitura subvencionava as escolas. E hoje a gente não tem essa possibilidade, né? Hoje a gente tem instrumentos que tem que gerar uma transparência da utilização do recurso. E então hoje a gente vai ter que construir um processo que seja de forma diferente. E outra coisa, e eu acho, isso aí é uma percepção minha desse período que eu venho à frente da secretaria, de que não é adequado a retomada do desfile no período do carnaval. Por quê? Porque esse é um momento que as escolas fazem
se capitalizam. Elas estão na sua própria quadra, mas elas são contratadas para tocar no interior, em outras cidades, em bailes. E eles não querem perder esse recurso. Então, a gente acha que a gente vai ter que cravar no calendário uma data que pode ser, por exemplo, o primeiro final de semana após Carnaval, ou um final de semana antes, né? Ou nesse pré-Carnaval. A gente tem muita vontade que ele volte para Glicério, porque também ele já esteve no Túnel, ele já esteve no Amarais, mas o lugar tradicional é a Glicério. E a gente já teve muitas escolas e hoje a gente tem 4 ativas. E então, eu tive com eles, né, com todos eles nesse período, e a gente vai retomar uma conversa com os presidentes das escolas a partir do final desse carnaval, já para talvez para esse ano fazer um modelo exibição. Porque um modelo vamos dizer que é um desfile avaliado, eles não teriam tempo de preparar, né? Eles precisam de um ano para montar, fazer ensaios das baianas, porque tem todo um regramento. Então, acho que esse ano a gente deve fazer um de exibição, onde cada escola exibisse, né? Tivesse tempo de preparar e fizesse uma exibição, mas não competitivo. Mas bonito para a cidade, bonito para os campineiros, e já lançar um edital para 26, aí sim competitivo, porque eles consigam criar, né, voltar a ter alas das baianas, voltar a ter... hoje acho que eles têm mestre-sala e porta-bandeira e uma passista, eu tive em todas elas. A bateria ainda continua muito forte, né? Legal. Mas eles precisam sempre pensar na renovação. Então, eu acho que a gente quer esse carnaval e a gente vai encontrar um modelo que seja sustentável e bom para os dois lados, né? Essa já foi uma baita novidade, hein? Que novidade boa, né? Acho que o pessoal que está acompanhando a gente, acho que deve ter ficado mais animado também, né? Porque Campinas é isso, né? Essa história cultural que reúne diversas histórias, sempre uma coisinha diferente que traz ali um diferencial e, de certa forma, o carnaval também já é um marco aqui em Campinas, né? Desde os desfiles que aconteciam antigamente, hoje com os blocos, claro que muita coisa mudou, né? Principalmente em relação à segurança, né? A gente sabe que o carnaval também, infelizmente, acaba sendo alvo para que acabam acontecendo crimes, né? Roubos, furtos, e isso também acaba sendo uma preocupação da Secretaria aqui para Campinas, né, secretária? Sempre né? Eu acho que a gente desenvolveu uma relação muito forte e muito sinérgica com as forças de segurança. Inclusive, eles sempre são a nossa primeira preocupação. Nós temos 2 vertentes, né, como Secretaria de Cultura. Uma é que é a própria aproximação dos blocos, porque toda essa negociação de trazer um carnaval pós-pandemia das 6 da manhã para as 3 foi uma grande negociação e um grande entendimento dos blocos. Então, a gente tem esse trabalho de estar sempre dialogando com os blocos. E só lembrando que essas escolas têm blocos, né? Então, hoje, todos eles estão no nosso carnaval, mas nas suas quadras, né? Então, eles estão lá nas áreas onde eles hoje estão, dentro da comunidade. E aí, o segundo braço é o braço da preparação da estrutura do carnaval, que está a nosso cargo, mas a gente nunca consegue fazer sozinho. Então, e aí, fundamental, a gente vem planejando isso. Nós abrimos o mapeamento do carnaval desde o ano passado, a gente antecipou todas as datas para que a gente enxergasse que tamanho o carnaval ia ter esse ano. E aí a gente desenvolve reuniões desde dezembro até agora, assim, a última foi ontem, onde a gente faz todo esse diálogo através da Guarda Municipal, do Centro de Controle, né, que seria o antigo Sincamp, onde tem todo o monitoramento das câmaras, depois com a Polícia Militar em cada um dos seus batalhões, não só o CPI, mas assim, o 47º, o 35º e o 8º, cada um na sua área. Então, a gente alocando para cada batalhão quais são os blocos que vão estar acontecendo. Mas aí, todo o apoio do SAMU, com canal prioritário. A gente tem ambulâncias privadas, mas com canal prioritário para ter toda uma regulação
de saúde, a gente se reúne com o CETEC, que cuida dos ambulantes, com o urbanismo, que cuida dos alvarás e dos estabelecimentos. Então, é um processo muito grande, né? Conselho tutelar, vara da infância, delegacia da mulher. A gente tem uma campanha muito grande esse ano desse carnaval sem assédio, não é não. Isso, né? O não é não ou só sim é sim, né? Exato. A gente vai ter uns adesivos aí dessa campanha. Então, eu acho que assim, a gente tem que tá sempre preocupado que todo mundo esteja na mesma página, a INDEC, né, controlando o trânsito. Então, é muito importante. Todo o trabalho anterior, então, com parques e jardins, que é para cortar o mato, que é para podar as árvores, porque quando os trios elétricos passam, depois a questão do DLU, limpeza. Então, olha, é um trabalho muita coisa. Bastante detalhado, mas a gente fica muito feliz por ter essa parceria, né? O Quinto Sinal está marcando 10h45. Estamos conversando aqui com a Alexandra Caprioli, que é secretária aqui em Campinas de Cultura e Turismo. Secretária, eu queria perguntar se você tem notícia. É claro que notícia você tem, mas eu queria saber como é que estão os carnavais dos clubes. A gente ouvia falar de Concórdia, regatas, tênis clube, tinha as famosas matinês para as crianças. E esse carnaval ainda resiste? Ainda existe? Ele ainda resiste. A gente não mapeia muito esse carnaval porque ele não está a cargo da secretaria, vamos dizer, a secretaria cuida dos carnavais públicos. Porém, a gente entende que eles são um aspecto importante de dar lazer nesse período, nesse ambiente que é o clube, que é um ambiente protegido de alguma forma. A gente tem notícia de cerca de 4 a 5 clubes, então eles têm que dar entrada num alvará especial, né, para fazer o carnaval. Então, tradicionalmente, o tênis clube tem feito, o Clube Bonfim. A gente tem assim, imaginado que cerca de 4 clubes, a maioria faz pré-carnaval, como é a Hípica, Sambão e tal, mas no período do carnaval são 3 a 4 clubes que a gente teve notícia que deram entrada no alvará especial, né, para poder fazer o carnaval. E é muito bom, né? Eu lembro das matinês, e até hoje eu vim uma visita no Clube Cultura Artística, que tinha um carnaval, né, que é uma área que a gente vai passar a ocupar com o esporte, e que tem um salão lá, que eu me lembro eternamente daqueles carnavais, daquele salão. Quantos casamentos não foram feitos ali, né? Também. Ele era um espaço muito pujante ali no centro, né? Verdade. É muita coisa também, né, que a gente quer colocar em prática, mas justamente por ser muita coisa, tem que ser essas limitações, né? E aos pouquinhos, como a senhora mesmo disse, a partir do ano que vem, já tendo essa possibilidade de que os desfiles voltam. Então, é todo um processo, começando desde as preparações, né, essas reuniões, para que tudo saia perfeitamente. Porque o carnaval é isso, é alegria, é folia, né, mas para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Eu acho que quem enxerga a folia não vê toda a preparação, né, porque a gente tem toda uma equipe de produção que fez visitas técnicas, onde vai pôr palco, se é trio elétrico, por onde ele vai passar, validar. Então, isso é muito legal, a gente enxergar que hoje, né, a gente tem um grupo onde a gente monitora, os palcos já estão sendo montados. Um exemplo muito, muito legal é o Toma na Banda, que é um bloco super tradicional. Que vamos acompanhar também, inclusive. Isso, vamos estar lá, né? Que completa 40 anos esse ano, eles comemoram. E o palco já está montado ali no Largo do Rosário. Então, é muito gostoso, no sábado, né? Um carnaval família durante o dia. Imagina, um bloco resistir 40 anos, né? Tão gostoso a gente ver essa perenidade, porque são pessoas que voluntariam para que isso aconteça, né? Então é muito, muito legal. E saber se vocês têm parceiros também para distribuir alguma coisa que torne a população mais confortável. Eu vou dar um exemplo aqui. Leque, água, preservativo, saber se vocês têm parceiros e o que vocês podem oferecer para o folião que vai lá para o Lago do Rosário, por exemplo. Olha, tem vários programas que acabam se anexando ao carnaval. Então, uma é a própria Secretaria de Saúde, que vários blocos eles têm uma área onde eles distribuem preservativo, fazem informativos diversos, né? Que sempre o carnaval
associado muito a essa preocupação de conscientização. A exposição dos corpos, né, secretária? Eu acho que tem esse lado, mas a gente tem que sempre, hoje, tem uma conscientização de como é importante a gente também trabalhar com prevenção, claro, né? Outro aspecto que eu comentei brevemente, mas a gente vai ter tendas de acolhimento relacionados, um grupo de meninas que é um coletivo que nos procurou para falar desse carnaval sem assédio, e ele é muito importante, né? Porque a gente sabe que a gente precisa traçar esses limites, sim, né? Então, toda essa campanha vai estar acontecendo e elas vão ter uma tenda de acolhimento, e por trás disso tem toda uma conversa, tanto com a Guarda Municipal quanto com a Delegacia da Mulher, porque a mulher tem que se sentir acolhida, entendendo que ela tem aonde se socorrer se ela se sentir de alguma forma assediada, né? O que a gente espera é que os homens, com todas as campanhas que a gente tem feito, esse não é não, ou só o sim é sim, que eles então entendam, né, que tá tudo bem se for consensual, né? E eu acho que a outra coisa é uma preocupação muito grande em trabalhar com a questão da segurança. Então, esse ano, a gente trabalhou num decreto bem exigente, um decreto que já foi publicado desde janeiro, tendo em vista que a gente queria que ele tivesse em vigor também nos pré-carnavais, onde há uma proibição sumária, não só da comercialização de qualquer coisa em vidro, mas também o próprio folião, porque a gente tem muita gente que vem com cooler, sim, né? Que ele já tenha o entendimento de que ele não pode circular nos arredores, né? Cerca de 1 quilômetro das áreas onde os desfiles passam, onde os blocos passam, com nada de vidro. E isso é muito sério. Tem outro agravante que é importante a gente relembrar, que a CETEC, ela faz um edital para ambulantes, né? E aí o ambulante, ele não só não pode vender em vidro, quando ele não pode vender destilados. Porque, gente, né, assim, essa evolução da alcoolemia, quando a gente fala em cerveja é quando a gente fala em destilado é outro, né? Então, isso a gente acaba lidando com essas consequências, né? Então, isso é uma coisa que os ambulantes não podem vender os destilados. Tem gente que acha que o mundo vai acabar e enfia o pé na jaca, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. Em relação aos comerciantes, secretária, também vai ter algum horário específico para que essa venda de bebidas e comidas seja realizada também, até mesmo pela preocupação com a dispersão dos foliões? Como que vai? É isso mesmo. Esse é o primeiro ano que a gente consegue construir um decreto que abarca também estabelecimentos comerciais, porque a gente sabe que existe a lei da liberdade econômica, né? Então, esses estabelecimentos têm alvarás especiais, mas a gente entende que nós temos que cuidar da segurança de todos, e ela está acima da liberdade econômica. E isso a gente fez com muita responsabilidade. Então, os estabelecimentos que estão nos entornos dos blocos, eles têm um alvará especial suspenso. Então, ele tem que funcionar até a 1 da manhã com comercialização e com tolerância de mais 1 hora, ou seja, até 2 horas, para ele entregar. A pessoa comprou, pegou ficha, e aí ele vai pegar, comer, mas aí não existe mais comercialização. Por quê? Qual que é a justificativa? Os blocos fazem uma grande colaboração, porque nos alvarás, eles têm o horário que eles desligam o som. E eles respeitam absolutamente. Então, não havia porquê a gente ter a contribuição de quem faz o carnaval, que são os blocos. Eles são a alegria do carnaval e eles contribuem. E aí, a gente tem um período, depois que o bloco termina, nós temos um período de mais 1 hora de dispersão. E o que acontecia? Esses estabelecimentos não contribuíam, eles permaneciam abertos, e aí, falando claramente, a gente está falando de lojas de conveniência, de óxido, de postos de gasolina. E aí as pessoas criavam novas aglomerações
nesses locais. E aí não tem fim, né? Então, hoje, eles têm que fechar antes da finalização do bloco, para que, de fato, a dispersão aconteça. E eles têm contribuído no pré-carnaval, a gente já percebeu uma contribuição, uma colaboração deles. Uhum. E aqueles que não estão em áreas de blocos, o alvará não está suspenso, porém, ainda a gente pede a responsabilidade da questão seguinte: dentro do estabelecimento, ele pode continuar tendo vidro, só que desde que quando o cara, o folião saia do estabelecimento, ele saia com um copo de plástico, né? Ele não pode sair com vidro de dentro do estabelecimento. Em duas opiniões dos internautas aqui, o Adriano Vermelho está dizendo assim, olha, por todos esses anos sem carnaval em Campinas, menos aqueles do povão, com agremiações, ele diz assim, opinião dele, nós podemos dizer que a nossa cidade está quase sem uma tradição carnavalesca, porque haja visto que outras cidades menores têm desfiles lindos e tal. Ele, na opinião dele, ou falta um apoio privado, ou a gente que não sabe vender o nosso produto. É o Adriano Vermelho que está dizendo aqui. Eu concordo parcialmente com ele. Eu acho que o carnaval, ele migrou muito, e a gente tem exemplos, sem vergonha nenhuma, de grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje o carnaval se divide em duas partes. O carnaval de sambódromo, né, como São Paulo e Rio de Janeiro, mas hoje o maior carnaval é o dos blocos. Então hoje a gente, Campinas, ela tem seguido uma tendência que é nacional. E a gente não pode dizer que a gente não tem diversão e a gente não tem folia, porque a gente tem, ao longo do pré-carnaval até o carnaval, 62 atividades acontecendo na cidade. É muita coisa. Deixa eu aproveitar que o Alessandro Labianco está dizendo assim, gostaria de fazer uma pergunta, ele quer saber se algumas marchas de carnaval estão proibidas de serem tocadas em locais públicos. E se por acidente acontecer a execução de alguma, se o organizador do evento vai ter alguma punição. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque tem um hit aqui que vai ser tocado no DIC, que é Nós Vamos Descer pro BC. Ninguém aguenta. Descer Vai todo mundo canta. Não aguenta mais mais isso, nossa. Verdade, você tem razão. Olha, eles não estão proibidos. Não existe hoje uma proibição. Mas hoje a gente tem uma preocupação, todos nós, com aquilo que a gente não aceita mais e que a gente sabe que tem aquilo que é politicamente incorreto. Então não existe punição nem do aspecto civil, nem criminal, mas a gente tem sempre tido esse cuidado de relembrar os blocos, né? Sobre essas marchinhas que foram tão tradicionais e que hoje a gente já não aceita mais. Mas assim, é mais o bom senso do que uma punição, né? Então a gente só recomenda, a gente faz uma recomendação e a gente tem visto que o pessoal tem respeitado. Assim como a gente tem muitos blocos que são mais blocos techno e que tem uns funks que, vamos dizer assim, de letras duvidosas, assim, que não valorizam as mulheres, que tem aí, mas tá tudo dentro do que é permitido. Agora, né? bloco raiz é o Nem Sangue Nem Areia, né? Gente, que coisa mais linda, né? Foi maravilhoso, levou multidão mesmo, e super gostoso, super tradicional, né? Contou com a Estrela Dalva, que levou a sua bateria para fazer, né, o percurso. Estava muito gostoso. Tem mais uma pergunta para a secretária, Guilherme? Aproveitando que a gente fala de carnaval, né? Acho que o turismo também aqui em Campinas acaba sendo um ponto crucial nessa época. Muitas pessoas vêm para cá, se hospedam em hotéis, e pegando esse gancho, saiu uma pesquisa de que Campinas foi classificada como a 16ª cidade com mais reservas de hotéis no Brasil, só no ano passado. Então, acho que isso acaba colocando a nossa cidade, né, como um polo cultural e cada vez mais intensificando essas atividades para chamar a atenção, principalmente de quem vem de fora, né, secretária? Eu acho que Campinas sempre é um polo cultural e é um polo regional, e a gente tem aí, vamos dizer, cerca de 100, se a gente pensar em deslocamento de 1 hora até 1h30, Campinas me parece sempre uma boa opção, porque tem muita gente que tem preocupação de ir em carnavais, por exemplo, como o do Baixo Augusta, que as pessoas ficam inseguras. E o Carnaval de Campinas hoje representa esse carnaval, onde tem
eu sempre disse, vai ter um bloquinho com a sua cara, né? Se você quer... A Só gente você teve se esse achar, final né? de semana, o bloco do Bob, tem o Carnapete, mas tem um bloco com a tua cara, se você quer em família, se você é um público mais LGBT, a gente tem um para a cara de cada um, né? E isso é muito legal, porque ele parece mais acessível ao interior, ao público interiorano gosta mais de vir a Campinas do que ir a São Paulo. E muitos carnavais não acontecem nas cidades do interior, então eles acabam vindo para cá. Então, realmente, o turismo não se via no carnaval antigamente. E hoje ele já é uma realidade. Quando a gente está em Barão Geraldo, a gente vê ônibus de excursão e vans de outras cidades, e a gente tem uma estatística que diz que cerca de 2 milhões de pessoas circularam entre o pré-carnaval e o carnaval no ano passado. Mas isso conta também aquele que não quer brincar o carnaval, mas vem a lazer para Campinas, nos shoppings, para um cinema, para um teatro. Então também está incluído esse pessoal que se serve de Campinas. Muito bem, conversamos aqui com a Alexandra Caprioli, com a ajuda aqui do Guilherme Selegato. O Edmilson está dizendo aqui, a cabeleira do Zezé não pode tocar mais. Não, essa não tá. Alexandra, muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho que você executa. Tem mais alguma dica, mais alguma informação que você queira compartilhar conosco? Eu acho que só as dicas que vocês fizeram um boletim do clima, né? Dizer que a gente sempre ressalta aquela preocupação das pessoas terem a questão da segurança, baixarem aquele celular seguro, que é um aplicativo do governo, né? Um aplicativo oficial que de fato bloqueia se ele é roubado. Evitar de levar cartão de crédito, se ele for com... Ou ele levar um pouco de dinheiro, porque é uma coisa que ele vai pagar e não tem consequências. Bloquear os aplicativos de bancos, né? Não ir com aplicativos de banco no seu celular. Se hidratar muito, né? E principalmente ir no espírito da folia. Porque a gente sabe que isso faz toda a diferença quando o folião está querendo confusão e quando ele quer o espírito da folia. Então, que a gente venha com o espírito da folia aí na pele.